aí, pessoal? De volta com o Day of Medcast, aquele tempinho pra gente dar uma respirada da correria da medicina e, sabe, se atualizar. Com casos e descobertas que a gente pensa não é possível. É isso aí. E hoje a gente vai mergulhar num caso, sabe, bem comum, principalmente em pacientes mais velhos, o famoso ATDC, o hematoma subdural crônico. É isso aí, hematoma subdural crônico. E pra quem não tá tão familiarizado, a gente tá falando de uma correção de sangue, né? Que se forma entre as membranas que revestem o cérebro. Exatamente, e isso pode causar vários sintomas, né? Dor de cabeça que não vai embora, confusão mental, fraqueza. É fraqueza em algumas partes do corpo. Isso. E geralmente, né? A gente pensa em cirurgia pra tratar HTC, certo? É o tratamento padrão, né? Mas o artigo que a gente trouxe hoje, publicado no Jornal Brasileiro de Neurocirurgia, descreve um caso assim de cair o queixo, tratamento de ATDC com atorvastatina. Olha só, aquele medicamento para colesterol. Pois é, quem diria, né? E o caso que eles descrevem é de um senhor, 90 anos, cardiopata, com ATDC bilateral. Ou seja, dos dois lados do cérebro. É aí com sintomas neurológicos importantes. Imagina. E aí, claro, a cirurgia era considerada de alto risco, né? Pela idade, pela condição cardíaca. Delicada a situação. Toro. E aí os médicos optaram por uma abordagem mais conservadora, usando atorvastatina 20 mg por dia. E o que aconteceu depois? Me conta. Surpreendente. 30 dias depois, o paciente sem sintomas. Isso. E a tomografia, uma redução significativa do ATDC. Incrível. Mas como a atorvastatina, né? Medicamento para colesterol. Como que ela age no ATDC? Pois é, né? Apesar de ser conhecida pelo colesterol, a atorvastatina tem outras propriedades. A gente pode dizer que ela é anti-inflamatória, anti-angiogênica. Angiogênica. Isso. E inibe a formação de novos vasos sanguíneos. E ainda atua na deposição de colágeno, a fibrogênese. Nossa, um canivete suíço. É isso aí. E a forma como ela atua no ATDC é fascinante. Modula a resposta inflamatória, diminui a inflamação na membrana que envolve o hematoma e inibe a formação de novos vasos que poderiam alimentar o hematoma, sabe? Entendi. Acelerando a reabsorção. Exatamente. Então, ela atua em várias frentes para controlar o hematoma. Isso. E é importante a gente entender a fisiopatologia do ATDC, como esse processo se desenvolve, né? Para escolher o tratamento mais adequado. A atorvastatina está se mostrando uma opção promissora. Sem dúvida. Mas e aí, quais as vantagens de tratar o ATDC com atorvastatina em vez da cirurgia? Bom, o tratamento com atorvastatina é menos invasivo, né? Menos riscos, principalmente para pacientes mais velhos ou com outras doenças, como o do estudo. E pode até evitar a cirurgia em alguns casos. Olha só. Um avanço e tanto. Será que a atorvastatina pode se tornar uma alternativa mais frequente no tratamento do ATDC? Qual o impacto disso na prática médica? São perguntas importantes, né? Afinal, a gente busca sempre o melhor para os nossos pacientes. Mas, claro, mais estudos são necessários para confirmar tudo isso. Com certeza. E você que está acompanhando a gente, o que achou? Já teve alguma experiência com a ATDC? Compartilha com a gente a sua opinião, suas experiências lá nas redes sociais do Day of Medcast. Adoramos saber a sua opinião, trocar figurinhas sobre esses casos incríveis da medicina. E antes de você ir para o próximo episódio da sua série, fica a pergunta. Será que essa descoberta da atorvastatina no tratamento da ATDC pode abrir caminho para novas aplicações em outras áreas da medicina? Fica o mistério. E aí? Pronto para mais um Day Off com a gente? Porque a gente tem muito mais para desvendar. Mas isso fica para a próxima parte do nosso bate-papo. Pois é uma pergunta que intriga, né? Cada caso é um caso, né? A gente não pode sair por aí achando que a atorvastatina é bala de prata para todo hematoma, né? Claro que não. Uma decisão médica, né? É individualizada, né? Tem que ver as características do paciente, o tipo de hematoma, a gravidade. Um monte de coisa. Vários fatores. E o artigo, eles aprofunda na fisiopatologia do ATDC, sabe? Explicando como esse processo inflamatório acontece, passo a passo, desde o trauma, sangramento inicial, até a formação daquela cápsula, né? E nesse processo, as veias que conectam o cérebro aos seios venosos, né, são as primeiras a serem afetadas. Isso, exatamente. E com o acúmulo de sangue, as células da dura mater, uma membrana mais externa, né, elas sofrem lesões e liberam substâncias que atraem células inflamatórias. Os neutrófilos, eosinófilos. Soldados do sistema imune. Isso. Para combater, reparar os danos. Tempo de batalha. É uma resposta inflamatória intensa. Só que às vezes essa resposta é um pouco exagerada, né? E em vez de ajudar, piora. Sim. No caso do ATDC, a inflamação excessiva leva à formação de novos vasos sanguíneos, que são mais frágeis e acabam vazando mais sangue e alimentando o hematoma. Ciclo vicioso. Exatamente. E aí que a atorvastatina entra em cena. O apaziguador. Com seus superpoderes, né? Isso. Anti-inflamatórios, anti-angiogênicos.
Ela diminui a produção de substâncias inflamatórias, controla o crescimento dos vasos e ainda ajuda na organização do colágeno, fortalecendo as membranas. Traz a paz de volta. É isso aí, atua em várias frentes para controlar o hematoma. Evitar que ele continue crescendo. Exatamente. E o artigo sugere que a atorvastatina pode modular a resposta do sistema imune, influenciando o comportamento das células de defesa, como as células T. Ah, interessante. Os estudos indicam que ela pode aumentar a presença das células T reguladoras, que são como os diplomatas, sabe? Controlando a resposta inflamatória. Então, além de tudo, ela regula o sistema imune. É promissor. Mas importante lembrar, esse estudo é um relato de caso com apenas um paciente, Verdade. que teve essa resposta excepcional. Não dá pra generalizar, né? Mais pesquisas são necessárias, com mais pacientes, para confirmar a eficácia da atorvastatina nesse tratamento. Mas, sem dúvida, esse caso abre um leque de possibilidades para o tratamento do HZC. Principalmente para quem não pode fazer cirurgia. É um ponto de partida animador. Com certeza. E para quem quiser se aprofundar, vale conferir o artigo completo no Jornal Brasileiro de Neurocirurgia. A gente deixa o link no nosso site. Isso. E você, ouvinte, já teve alguma experiência com a HZC? Conhece alguém que passou por isso? Compartilha com a gente. A gente adora aprender com as experiências de vocês. E trazer essas discussões pro The Health Medcast. Mas antes da gente ir para a próxima parte do nosso papo, fica a reflexão. Será que essa descoberta da atorvastatina no tratamento do HZC pode ter implicações para outras áreas da medicina? Essa é a beleza da ciência, né? Uma descoberta abre portas para outras áreas, é fascinante como tudo se conecta. Falando em descobertas e novas possibilidades, acho que vale a pena a gente falar um pouco dos outros tratamentos, né? Porque a atorvastatina, apesar de promissora, não é a única opção, né? Claro. A cirurgia, por exemplo, continua sendo o tratamento padrão para a maioria dos casos, né? Principalmente quando o hematoma é grande, causa sintomas graves ou não responde ao tratamento conservador. Entendi. E como funciona essa cirurgia? É muito complexa. A cirurgia para drenagem do HZC, apesar de parecer complexa, é relativamente simples. O neurocirurgião faz uma pequena abertura no crânio, geralmente com anestesia geral, e drena o hematoma. Claro que, como qualquer cirurgia, existem riscos, né? Mas na maioria dos casos, os pacientes se recuperam bem. E além da cirurgia e da atorvastatina, que a gente já falou bastante, o que mais tem? Quais outras opções? Os corticoides, por exemplo, que são medicamentos com ação anti-inflamatória potente, né? Eles podem ajudar a reduzir o edema cerebral, aquele inchaço que pode acontecer e piorar os sintomas. Os corticoides, né? Apesar de eficazes, eles têm seus efeitos colaterais, né? A gente tem que ter cuidado, né? Principalmente se usar por muito tempo. O uso de corticoides precisa ser bem avaliado pelo médico, né? Pesando os riscos e benefícios para cada paciente. Acompanhamento médico é essencial. Sem dúvida. E tem mais alguma alternativa que a gente não mencionou? O ácido tranexâmico também tem sido estudado. Tranexâmico. Ele atua na coagulação do sangue, né? Ajuda a contervar no sangramento. Interessante. Mas ainda precisam de mais estudos para comparar com os outros tratamentos. Pelo visto, a medicina está sempre buscando novas soluções, né? E esse caso da atorvastatina realmente abre um caminho. A atorvastatina, por ser um medicamento já bem conhecido, com bom perfil de segurança, fácil de usar, ela se destaca como uma alternativa interessante, né? Principalmente para quem não pode fazer a cirurgia. Mas a decisão final é sempre com o médico, né? Claro, sempre. Levando em conta cada caso. É isso aí. Informação nunca é demais, né? Esperamos que esse Day Off tenha sido útil para você. Saber mais sobre o HZC, as opções de tratamento. Ajuda a gente a tomar decisões mais conscientes, né? Tanto para nossa saúde quanto para a saúde de quem a gente ama. É isso aí. Nosso objetivo aqui no Day of Medcast é justamente esse, né? Trazer esses casos curiosos, instigantes e ter essa conversa aberta sobre medicina. E a participação de vocês, ouvintes, é fundamental. É isso aí, compartilhem suas experiências, dúvidas, sugestões. A gente aprende muito com vocês. E a gente se encontra na próxima semana com mais um Day of Medcast. Até lá!